Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim, hein? Eu estava aqui observando esse volume de sangue que eu coloquei aqui no tubo de ensaio, né? A gente fica pensando que mistérios trazem aqui dentro e que mistérios foram desvendados, né? Quando você olha uma substância vermelha, levemente salgada, levemente viscosa, a gente fica observando quanto tempo levaram para descobrir a sua composição química, a sua importância, principalmente na relação dos grupos sanguíneos, a relação doador e receptor sanguíneo, o sangue, na verdade. Mas a nossa aula de hoje é uma aula muito interessante que a gente vai ver, tá? A gente vai observar algo muito interessante com relação ao famoso e importante fator RH. Importantíssimo nas relações doador-receptor sanguíneo, nas transfusões, e muito importante também na análise da doença da eritroblastóse fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Então, pessoal, mergulhando no sangue. Bom, gente, quando você fala em fator RH, também conhecido como fator Rhesus, né? A gente vai ver por quê, né? O que significa isso? O que é o fator RH? O que é o fator Rhesus propriamente dito, né? A gente fica indagando, a gente fica perguntando, os alunos perguntam, né? Como funciona esse importante grupo de antígenos eritrocitários com relação à relação doador-receptor sanguíneo? A gente se pergunta, qual a relação do fator RH com a doença hemolítica do recém-nascido, da eritroblastose fetal, né, que pode, no caso, abortar o segundo filho em condições, tá certo? De presença de não ou sim de fator RH, né? E qual seria a representação de genes herdados mendelianos com relação a isso? Ok? Então vamos fazer um apanhado geral rápido a respeito do importante fator RH. Eu só quero deixar registrado, pessoal, que essa aula aqui, que eu estou gravando com vocês agora, essa videoaula, eu fico muito feliz porque hoje, quinta-feira, faz uma semana que eu operei do meu olho esquerdo e graças a Deus ele está recuperando cada vez mais. Obrigado, meu Deus, obrigado. Bom, vamos lá então? Voltando do tempo, pegando o túnel do tempo para saber a respeito do fator RH. Vamos pegar a cápsula do tempo, o túnel do tempo e voltar em 1940. Eu estava lá e vi. Tava. Nossa, como o senhor é velhinho. Sou, tá certo? Ué, eu já vi Big Bang, formação do universo, mas deixa para lá, esse é outro assunto. Pessoal, em 1940, né, aquele médico, aquele biólogo austríaco, naturalizado americano, o nosso Dr. Karl Landsteiner, né? E esse médico, Dr. Karl Landsteiner, ele em 1868 a 1943, com 75 anos ele faleceu. Esse médico austríaco, porém americano, ele ganhou vários prêmios. Né? Ele ganhou um prêmio importante em 1926, ganhou um prêmio importante em 1946, mas em 1930 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia com a descoberta do sistema ABO, importantíssimo hoje, sistema ABO, né? Tá certo, na próxima aula que a gente vai ver, vocês vão ver também que existem vários grupos sanguíneos, não o sistema só ABO, não, também o sistema RH, existe o Bombaim, existe o MN, existe o Landsteiner, então existe uma série de grupos sanguíneos que a gente vai explorar na próxima aula, mas ele descobriu o sistema ABO. Salvou muita gente? Salvou, tá certo? Aquele sistema ABO que fala da relação antígeno-anticorpo, né? Foi ele, né? Aglutininas e aglutinogênios, aglutinina, anticorpo, né? Tá? E nós temos os aglutinogênios, que são os antígenos, né? E só para lembrar também que as aglutininas do soro e os aglutinogênios ou antinogenas hemácias. Foi ele mesmo que fez isso e descobriu.
Só que em 1940, depois que ele descobriu o fator RH, depois que ele descobriu os grupos sanguíneos do sistema BO, em 1940 ele, trabalhando com um colega dele, tá certo? Também biólogo, o nosso Alexander Salomon Wiener, tá? Os dois, o Wiener e o Landsteiner, trabalhando junto, eles descobriram algo muito importante que faltava na relação dos grupos sanguíneos do fator ABO, o fator RH. E quando você fala em fator RH, também chamado de fator Rhesus, a gente precisa falar também que o material que ele trabalhou foi responsável pelo nome. Por que chama fator RH esse sistema sanguíneo? Porque o fator RH é um sistema sanguíneo. RH, as iniciais do material do trabalho deles. Macacos Rhesus. E Rhesus se escreve com RH. R-H-E-S-U-S. Macacos Rhesus. E esses macaquinhos Rhesus, muito comum na China, no Camboja, na Índia, né? Esses macaquinhos, eles eram muito peculiares, muito engraçadinhos. A pelagem deles, meia acastanhada, meia avermelhada, o rostinho bem vermelho, tá certo? E o gênero desses macacos Rhesus, é bom guardar, porque nós estamos numa aula de biologia, o biólogo não consegue segurar, tá certo? Né? Nós temos o gênero macaca, espécie mulata, com 2 T's, mulata. Gênero, espécie, macaco mulata. Né? E esses macaquinhos Rhesus, pessoal, muito peculiares, que serviu de experiências ao Landsteiner e Wiener na descoberta do sistema RH, do fator RH, né? Eles contribuíram muito, né? E não só eles, mas as cobaias, como coelhos e ratinhos, também contribuíram, né? Vários morreram, mas é o bem da ciência. A vida é assim, né? Não foi por maldades, foi por bem da humanidade, né? Até rimou, tá certo? Mas em seu laboratório, o Dr. Karl Landsteiner e o seu assistente Wiener, médicos e biólogos, trabalhando com esses macaquinhos Rhesus, depois de várias observações, várias anotações e tudo mais, e também se baseando no trabalho de outros, muito juntos nessa data, de 1940, em suas experiências, eles injetando sangue de macaco Rhesus, colhendo sanguinho, né? Colhendo sangue de macaco Rhesus e injetando em cobaias como coelhos e ratos. Eles observaram a formação de anticorpos no sangue dessas cobaias, tá certo? Observação de anticorpos de anti-RH, tá certo? No sangue dessas cobaias, né? Devido ao quê? A presença dos antígenos nas hemácias dessas cobaias. Lembrando que os antígenos, né, pessoal, eles ficam localizados nas hemácias. Então o que eles fizeram? Pegaram o sangue dos macaquinhos Rhesus, aplicaram em cobaias, né, como por exemplo coelhos e ratos, e viram que existia a produção de anticorpos específicos contra o sangue do macaquinho Rhesus, né? E esses antígenos presentes nas hemácias, né, eles foram batizados então, né, foram determinantes, então, foram essenciais então na descoberta do fator RH, do fator Rhesus, ok? Agora um negócio muito importante, pessoal, muito importante. Quando você pega as hemácias aglutinadas, você pega hemácias, elas estão aglutinadas, elas podem ficar aglutinadas, tá, em sangue RH positivo de Rhesus e sangue RH positivo de homens, tá? Né? Agora, quando as hemácias não estão aglutinadas, elas não aglutinam, tá certo? O RH negativo dos homens, ok? Então, o indivíduo que tem sangue RH negativo e você injeta um sangue portador de RH positivo, você pode até levar à morte o receptor sanguíneo, porque se a pessoa não tem o fator RH, também chamada de RH negativo, porque quem não tem o fator RH é chamada de negativo e quem tem é chamado de positivo. Então, quando você faz a aplicação de RH positivo no sangue de pessoas que não têm, tá? Então o que vai acontecer? Pode levar à morte o receptor sanguíneo dessa relação.
E quando você tem RH positivo, você tem a proteína, tá? E você recebe sangue RH positivo, né? Positivo com positivo, no caso, o seu sangue não vai ter reação nenhuma, obviamente, contra o RH que foi colocado dentro do seu sangue, né? Então, gente, indivíduos que têm RH negativo, que não tem o fator RH dentro do seu sangue, não tem lá, tá certo? Em suas hemácias, recebe o sangue RH positivo, pode levar à morte? Pode, incompatibilidade de RH. Quando você tem o fator RH positivo e recebe sangue positivo, nada vai acontecer para você, tá certo? Porque você não vai produzir nenhum tipo de anticorpo, certo? Sendo que você já tem o fator RH positivo, tá? Agora, quando você fala em fenótipos e genótipos do fator RH, vale a pena a gente comentar por causa dos genes alelos, né? Dos grupos sanguíneos dessa relação. Então, por exemplo, indivíduo que tem RH positivo, qual a representação dos pares de genes? Você pode representar de duas maneiras. RH positivo, desão homozigótico dominante, ou desão-desinho heterozigótico dominante também, tá? Isso é para RH positivo. RH negativo, tá? Como é que é representado? Você pode representar como R'inho ou Dzinho, tá certo? Ok? No caso de não possuir o fator RH, tá bom? Ok? Então, gente, isso é muito interessante esse assunto, que vale a pena a gente lembrar disso. Então, fator RH é um grupo sanguíneo? É um grupo sanguíneo. Juntamente com os outros grupos, como o sistema ABO, Landsteiner, Bombaim, MN, exatamente. Foi descoberto em 1940 pelo Dr. Karl Landsteiner? Foi. E seu assistente Wiener? Foi. Material de trabalho: macaquinho rhesus, macaca mulata, muitos deles, e cobaias também, como ratos e coelhos, né? Onde ele aplicou o sangue dos macaquinhos nesses animais e verificou a produção, obviamente, tá certo? Né? De anticorpos, né? Decorrendo no sangue desses animaizinhos. Foi aí que eles descobriram, então, o famoso fator RH. Tá ok? Tá bom? Muito bem, gente. Na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha, então, nos grupos sanguíneos do fator RH, descobertos, obviamente, tá certo, pelo Dr. Karl Landsteiner, aquela relação glutininas e aglutinogênios, a representação antiga e a representação nova de genes homozigóticos, heterozigóticos, dominantes, recessivos e tudo mais. Tá bom? Ok, pessoal. Obrigado, macaquinhos rezos, obrigado, cobaias, pela vida que vocês entregaram em verificação desse sistema sanguíneo tão importante que salvou a vida de muita gente. Ok? Beleza, gente? Um abraço. Até mais aí. Olhando bem e enxergando bem, graças a Deus. Até mais aí.